turma, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, a gente vai começar a semana vendo um pouco de história, certo? E que história é essa que a gente vai falar hoje? A gente vai contar a história, da riqueza que vem do Oriente. Então, no século XV, a gente sabe que o século XV começa no ano de 1401 até 1500, vai até 1500. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias. A gente chama de especiarias até hoje. Pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Por que eles procuravam essas coisas? Além disso, eles também procuravam o domínio do comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Tudo que eles procuravam era visando o quê? Tudo isso poderia trazer riqueza para eles. Por que poderia trazer riqueza? Porque se tratava de coisas que, de certa forma, eram necessárias, os tapetes eram coisas necessárias, mas elas eram mais necessárias para as pessoas mais ricas, E essas pessoas mais ricas, elas poderiam dar um valor maior em dinheiro para poder ter essas coisas, esses produtos, Então, a seda para fabricação de tecido, na verdade, o bicho da seda, para fabricar tecido, para fabricar roupas elegantes, porcelana, que era usada para fazer obras de arte, entre outras coisas, colunas. A porcelana, geralmente, ela era mais usada para fazer xícaras, pratos, E pedras preciosas, ouro e prata, que a gente já sabe que eram usadas nas coroas, joias, objetos mesmo que eram feitos com esses materiais, que eram enfeitados também com esses materiais. Pimenta, cravos, condimentos, muitas vezes eles eram usados para quê? Para ajudar a manter os alimentos, a preservar os alimentos, Normalmente as especiarias eram de pequeno volume, quer dizer que eram de pouquinho, assim, era uma quantidade pouquinha e um valor alto no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, como eu acabei de dizer para vocês, visto que era difícil preservá-los sem geladeira naquela época. Como eles não tinham geladeira, eles precisavam encontrar formas de preservar os alimentos para que não se estragassem, para que a carne não se estragasse, o arroz, Outras comidas que hoje a gente chama de alimentos perecíveis, são aqueles que se estragam mais fácil, que se estragam em poucos dias. Esses alimentos aí, eles precisam de alguns produtos, para que eles possam ser conservados. Então, como era difícil preservar sem geladeira, aí eram usados esses condimentos, E naquela época, esse desperdício que acontecia, porque não tinha geladeira, acabava gerando esse apodrecimento, esse processo de apodrecimento das comidas, acabava fazendo com que tivesse muito estrago, muito desperdício de comida. E esse desperdício que acontecia acabava gerando fome, E como eles descobriram que existiam condimentos, existiam produtos que podiam evitar que isso acontecesse, que podiam fazer com que os alimentos não se estragassem assim tão rápido, podiam manter. Então, esses condimentos, eles acabaram se tornando muito valiosos. Eles eram vendidos de pouquinhos, como eu já falei para vocês, de pouquinho, quantidade pequenininha, e por um valor muito alto. Por que era esse valor tão alto? Porque eram muito procurados, eram muito importantes, E aqui eu tenho as imagens, a pimenta do reino, cravo da Índia, açafrão, muito bom, canela, gengibre, mostarda, coentro, aqui é a semente do coentro, a semente da mostarda, e aqui a noz moscada. Então, a Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. E esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais. O que é isso? Eles foram procurar descobrir novos caminhos, novos lugares onde eles pudessem comprar produtos, ou buscar produtos para que eles pudessem vender e ganhar dinheiro.
pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Como esses produtos, né, que estavam na mão da Itália, estavam na mão deles, estava no poder deles, quem estava dominando era eles, né? Então, os outros países da Europa que quisessem esses produtos, eles tinham que falar com a Itália, para conseguir. E a Itália estava vendendo por um valor muito caro, né? Por isso, os outros países da Europa, as outras partes da Europa, né, eles pensaram em eles mesmos e atrás de outros produtos em outros lugares, né, para que eles pudessem fazer esse comércio, para que eles pudessem vender, não precisar estar gastando um valor tão caro, tá pagando tão caro, né, para a Itália para conseguir ter esses produtos, porque aí eles iam acabar precisando vender mais caro ainda. E aí ia chegar um momento em que não ia ter quem comprasse. Então, no ano de 1453, os turcos, né, otomanos, eles tomaram a cidade da Constantinopla. Eles dominaram essa cidade. Hoje em dia ela é chamada de Istambul, ela é na Turquia. Antigamente era chamada de Constantinopla. Impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no Mar Mediterrâneo. Né? Além dos europeus, eles também pensarem, né, quererem conseguir produtos nos outros países, eles também estavam indo para os outros países para vender os seus produtos. Né? Eles estavam querendo os produtos desses países, mas também estavam querendo vender o comércio. E esses turcos otomanos aqui, eles fecharam as entradas, né? E começaram a proibir e impedir a entrada dos navios, né? E começaram a impedir o comércio dos outros países dentro da região deles. E isso provocou um alvoroço na Europa, porque isso era o que estava fazendo com que a Europa pudesse crescer financeiramente, né? E logo no momento em que o continente europeu, em que os países da Europa estavam passando por um momento de desenvolvimento, né, econômico, político, isso acabou causando um alvoroço lá. Então, porque os preços desses produtos, que já era muito alto, já era muito caro, agora ia ficar ainda mais caro por causa da escassez. O que é isso? Como os turcos eles fecharam as entradas, eles começaram a impedir o comércio, né? Então começou a ter menos desses produtos aí, eles começaram a ter menos. Os europeus eles começaram a ter menos, começou a faltar porque eles não estavam tendo como comprar, né? Como conseguir. E aí surgiu a lei da oferta e da procura. O que significa isso? Que essa lei da oferta e da procura é assim, quando um produto ele é muito procurado, né, mas ele não tem muito, enquanto ele é muito procurado, mas ao mesmo tempo ele é um pouco raro, não tem muito dele, tem pouco. Então, pelo fato de não ter muito, de ser uma quantidade pouca e ele ser muito procurado, então o valor desse produto vai ser muito alto, ele vai ficar muito caro por causa disso. Essa é a lei da oferta e da procura. Como tem pouco dele e ele é muito procurado, então ele vai ser vendido por um valor muito caro, ele vai ficar muito caro. Né? Então, e Pedro Álvares Cabral, né, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, eles foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola, que eram os reis de Portugal e da Espanha, eram países que tinham uma aliança, né? Então, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, esses três eles foram contratados por esses reis, né, da Espanha e de Portugal, para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente, né? Então eles foram contratados para estudar essas áreas aí, esses lugares. Eles precisaram viajar também para conhecer os lugares. Eles tinham a obrigação de descobrir novos caminhos, né? Eles precisavam descobrir novas direções, novos caminhos que pudessem ajudar que eles pudessem chegar ao Oriente. Né? Por quê? Porque os turcos eles tinham fechado a passagem para os navios. Pelo menos no caminho que eles conheciam, no caminho que já era conhecido para chegar no Oriente, o caminho tinha sido fechado.
Então, esses reis, eles, nesse alvoroço, né, eles ficaram preocupados, nessa preocupação de o crescimento econômico deles de ficar prejudicado, né? Então, eles contrataram, né, essas 3 pessoas muito importantes, muito conhecidas na nossa história, para descobrir outros lados, outros caminhos, né, por onde que não estivessem fechados, que ainda não tivessem sido usados, né, para chegar na Europa. Porque era necessário manter o comércio com as Índias, né, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Porque essas especiarias, elas só existiam nas Índias, né, elas só existiam no continente oriental, né, no Oriente. Então, especialmente nas Índias, né? Então, eles precisavam ter um jeito de chegar lá, porque senão o comércio ia falir, né? O desenvolvimento da Europa ia por água abaixo. Então, para evitar que isso acontecesse, eles precisaram dessas viagens. Então, os navegadores portugueses, eles trocavam experiências e comentavam descobertas, né? Eu vou ler para vocês aqui algumas, coloquei só os nomes para vocês. Então, os navegadores, eles trocavam suas experiências, né, e eles comentavam suas descobertas, e os conhecimentos adquiridos eram discutidos, né, num centro de estudos náuticos, que é isso, para navegadores, era um centro de estudos para navegadores. Tudo que fala náutico se refere a isso. É conhecido como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Esse Dom Henrique é muito importante também na história do Brasil. É muito importante também na história do Brasil, na colonização dos índios. Na história do Brasil, esse Dom Henrique ele é muito, muito importante. Então, nesse centro, foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos. Eu coloquei para vocês as imagens e os nomes desses objetos. O astrolábio, que é esse aqui. É um instrumento naval antigo, e ele era usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Os navegadores eles precisavam ter noção dessa posição das estrelas. Vocês já devem ter observado em alguns filmes onde pessoas vão navegar, geralmente elas utilizam a mão assim, ó, né, nessas posições assim, para ter uma noção assim, da posição das estrelas, porque essa posição das estrelas ela pode interferir na navegação, né? A maré pode subir, né? Então essa posição ela pode interferir na navegação. Então, para que eles pudessem ter saber como é que ia ser, como é que eles iam navegar, eles precisavam ter noção dessa posição das estrelas, né? Então eles utilizavam esse astrolábio para isso. E aí tinha a bússola também. A bússola, né, ela é composta de uma agulha. É composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo. Facilita a orientação dos navegadores. Como é? Essa agulha que tem um ímã, quando fala que ela é magnetizada, né, significa que ela tem um ímãzinho na ponta dela, né? E esse ímãzinho, ele atrai a agulha para a direção norte, né? Fala norte e sul porque é uma agulhazinha assim, ó, tá vendo? Só que vão se orientar pelo norte. É tanto que a gente utiliza a palavra nortear. Nortear. Por que a gente utiliza essa palavra nortear? É baseada na bússola. Né? A agulha da bússola ela vai sempre estar vai sempre estar apontando para o norte. Então, como ela sempre está apontando para o norte, eles vão ter noção de qual é a direção que eles estão indo. Por quê? Porque quando eles forem para uma direção oposta ao norte, essa agulha vai estar apontando, né? Ao invés dela apontar para frente, quando eles estão indo para o norte, né? Quando eles estão indo para a direção do norte, essa agulha vai estar apontando para frente, porque eles estão indo para a direção do norte. E ela sempre está apontando para o norte. Se eles estiverem indo para o sul, a agulha vai estar apontando para trás. Por quê? Porque o sul é a direção oposta ao norte, né? Quando eu estou indo para o sul, o norte está ficando para trás. Então, essa agulha vai estar apontando para trás.
E olhando para isso, eu vou saber que eu estou indo para o norte. Né? Da mesma forma, eles se baseavam para saber se eles estavam indo para o leste, ou para o oeste, ou para qualquer outra região que fosse. Né? Também, aqui o astrolábio, como é que eles usavam o astrolábio, né? Eu coloquei mostrando aqui. O horizonte, né? Eles se baseavam nisso. Tem também as embarcações utilizadas, né? Naquela época tem a caravela. Existe uma diferença entre a caravela e a outra embarcação que eu vou mostrar para vocês, que é a nau, né? Que é a caravela. A caravela foi uma embarcação, como eu estou mostrando aqui para vocês exemplos, ela foi uma embarcação de porte médio. Ele era um navio, mas não era um naviozão, assim, não era um navio grandão. Ele tinha um porte médio, ele era grande, mas não era tão grande quanto a nau, né? E de velas triangulares, né? No caso, não são essas, são esses aqui, ó, tá vendo? De velas triangulares usadas pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos. Aqui vocês estão vendo caravela e nau, mas eu trouxe para vocês uma imagem, né, para mostrar especificamente a nau. Esses aqui são as caravelas, ó, que tem as velas em formato triangular, em formato de triângulo. Pronto, essa aqui é um exemplo de nau, né? A nau, gente, ela era um barco de grande porte destinado a longos percursos, né? Em vários documentos históricos, a nau surge com a denominação de nave, como vocês estão vendo aqui. Por que o barco precisava ser assim tão grande? Como ele era destinado a grandes percursos, né, a viagens longas, né? Então precisava ser um barco assim de grande porte. Por quê? Porque só ele tendo esse porte grande assim, ele ia poder carregar dentro de si todas as coisas que fossem necessárias para que os navegantes, né, que estivessem nessa viagem, fazendo essa viagem nesse barco, pudessem ter condição de passar por todos esses dias, né? Eles tinham necessidades que eles tinham que suprir. Por exemplo, eles precisavam se alimentar, né? Eles precisavam dormir, eles precisavam ter como fazer a higienização, eles precisavam ir ao banheiro. Então, eles precisavam de espaço, tanto para eles fazer essas coisas, né? De tomar banho, de dormir, de se alimentar, ir no banheiro, né? Fazer suas necessidades. Como eles também precisavam de espaço para armazenamento. E eles também precisavam de espaço para tantas outras coisas que eram necessárias durante esse processo de viagem, né? E outra das coisas que foram desenvolvidas, né, dessas técnicas desenvolvidas durante essas navegações, que foram as que eu falei antes, que era o astrolábio, a bússola, né? Como eu citei para vocês, também teve a cartografia que foi desenvolvida, né? O que é a cartografia? É a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e o estudo dos mapas, né? Nessa ciência aí, que é a concepção. Concepção é o entendimento que a gente tem, é como a gente vai entender o mapa. Então, precisa ser estudado para ser entendido, né? E também a cartografia ela trabalha a produção. O que é a produção do mapa? É a fabricação. Para que a pessoa possa produzir um mapa, ela precisa entender como é que ele funciona. A difusão, o que é a difusão? Fazer com que ele possa ser conhecido, porque a necessidade do mapa possa ser conhecida, né? O estudo também. A utilização é quando a gente usa o mapa, né, para ter noção dos lugares, das direções, da localização e o estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra. É justamente por isso que precisa ter essa concepção, essa difusão, essa produção, essa utilização e esse estudo, porque ele serve não só para a gente se localizar, mas também para a gente compreender as dimensões da Terra. As dimensões, os tamanhos, né? A gente precisa do mapa para ajudar a gente a entender isso. Continuando, trouxe até um mapa aqui para vocês. Então,
Os portugueses eles decidiram, né, iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Ao redor da África, né, eles usavam um caminho para chegar até a Ásia, né? E aí, como esse caminho foi fechado, eles precisaram estudar, né, para descobrir outros caminhos que pudessem ajudar a chegar lá no Oriente. Então, 2 caminhos e um destino. Qual era o destino? As Índias, que era onde eles queriam chegar, para não deixar esse comércio da Europa morrer. Então, os portugueses eles decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Uma nova rota comercial, um caminho novo, né? Esse modelo de navegação ele ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Aqui os caminhos que eles descobriram. Aqui é, né, da América do Sul, ó, da Europa, né, para América do Sul, e da Europa até chegar lá, tá vendo? Olha o caminho que eles precisaram percorrer. América do Sul para a Índia, né, e da Europa eles precisaram fazer esse caminho aqui, ó, tá vendo? É que muito provavelmente eles vinham por aqui, e aí eles precisaram, o caminho foi fechado, precisaram fazer um outro caminho bem mais longo. Vocês podem, inclusive, pausar esse vídeo, né, para dar uma observada mais detalhada nesse mapa. Tem aqui uma Rosa dos Ventos, né? Aqui tem a legendazinha, né, explicando esses caminhos aqui. Vocês podem dar uma observada mais detalhada, se quiserem. Pronto. Então, a Espanha, ela também queria atingir as Índias, né? Iniciou um processo de navegação depois da formação do seu estado, em 1492. Então, foi aí que entrou Cristóvão Colombo, né? Ele veio da Espanha. Ele disse à corte espanhola que a Terra era redonda. Ele foi uma das primeiras pessoas, né, que surgiram com essa teoria de que a Terra era redonda, porque até então se acreditava na possibilidade da Terra ser plana. Hoje em dia existem pessoas que acreditam nessa teoria, a gente chama essas pessoas de terraplanistas. Acreditam na teoria de que a Terra é redonda. Nós temos muito mais evidências de que a Terra é redonda, não. Eles acreditam na teoria de que a Terra é plana. O que significa isso? Significa que para eles a Terra é chata, assim, tipo uma panqueca, né? Temos muito mais motivos para acreditar na teoria de Colombo, de Cristóvão Colombo e Galileu Galilei. Então, ele naquela época, né, ele chegou para a corte espanhola e aí ele falou para eles, né, que a Terra era redonda, que ele conseguiria chegar às Índias indo pelo Ocidente para o Oriente, do Ocidente para o Oriente. O Ocidente, gente, é a região onde a gente, aqui onde está a América do Sul, a nossa região é o Ocidente. Então, vocês viram no mapa, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Vocês perceberam no mapa? Aqui, pronto. Tá aqui a Europa, a Espanha, né? Então, o que ele quis dizer? Ele disse que vindo por aqui, né, passando pelo Ocidente, que é a nossa região, eles poderiam chegar no Oriente, né? Esse lado aqui, ó, já é Oriente, certo? Aqui já é Oriente. A Ásia, né, Índia, tudo é Oriente. Então, esse lado aqui já é Ocidente, certo? Então, foi isso que Colombo falou para a corte. A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações, voltando lá para o mapa, né? Ó, cruzando o Oceano Atlântico. Em 3 embarcações, Santa Maria, Nínia e Pinta, ou seja, rumou ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o mar tenebroso, né? Quer dizer, nenhum deles, né, nenhum desses navegadores tinha arriscado, tinha feito esse caminho que Cristóvão Colombo resolveu fazer. Né? Mas Cristóvão Colombo ele tinha sido contratado justamente para descobrir um caminho novo. Então ele precisaria fazer esse caminho que ele decidiu fazer. Né? Ele estudou o mapa, né? Ele estudou a cartografia, e aí ele percebeu que poderia fazer o caminho pelo Ocidente. Mas esse caminho do Ocidente era novo, foi ele que descobriu, né? Então era algo que era desconhecido, né? Eles tinham como algo tenebroso, então eles apelidaram o mar
o Oceano Atlântico, né? Hoje a gente chama de Oceano Atlântico. Antigamente, nessa época, era chamado de Mar Tenebroso. Mar Tenebroso. Como era conhecido o Oceano Atlântico por ser muito turbulento para navegação. Além de desconhecido. Então, né, houve o início de um motim, que é um motim. Tipo assim, eles se reuniram, né, os que estavam sob o comando de Colombo se reuniram e eles iam combater esse feito, né, esse risco que Colombo estava querendo correr, né, porque eles estavam com medo, né, de percorrer esse mar tenebroso. E eles não estavam acreditando que eles poderiam encontrar realmente um outro lugar, né? Então, quando chegou a pouco mais de metade do caminho, eles passaram um pouquinho da metade do caminho. O caminho era longo, como eu já mostrei para vocês, porque eles tinham que passar pelo Ocidente, né? Passar pela América, perto da América do Sul, para poder voltar, né? E ir para o Oriente, né? Fazendo contorno assim ao redor da África. Então era um caminho muito longo. Então, quando eles passaram um pouco assim da metade do caminho, houve o começo de um motim, porque as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas ainda. E os marinheiros estavam bem no meio do Mar Tenebroso, né? Como a gente diz, o Mar Tenebroso, ele era conhecido assim tanto por não ser conhecido, não ser muito conhecido, como também porque as águas eram muito agitadas, então eles estavam com medo. Algo que eles não sabiam se realmente iam encontrar, eles não tinham encontrado ainda as Índias. Então Colombo, com a sua determinação, porque ele era muito determinado, era muito decidido, ele conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro encontrasse terra uma recompensa. Pronto. Ele desafiou os marinheiros que estavam com eles, né? Fez um certo desafio. Quem encontrasse primeiro terra ia ter uma recompensa. Aí eles se acalmaram. Então, né, com os marinheiros, com os ânimos calmos, eles continuaram seu caminho e aí eles conseguiram chegar às Índias, né? Inclusive, eu preciso também dizer para vocês que quando eles encontraram, né, com os índios, né, foi desse momento que eles encontraram com os habitantes da terra das Índias que surgiu a palavra índio, certo? Foi Cristóvão Colombo que criou a palavra índio, né? A origem foi justamente essa. Eles encontraram os nativos da terra das Índias, né, e chamou eles de índios, né, porque eles eram das Índias. E aí todos os nativos das terras, né, começaram a ser chamados de índios, surgiu de Cristóvão Colombo. Então, eu recomendo que você faça a leitura desse conteúdo no livro, né, mas que você não se limite apenas às teorias do nosso livro, tá bom? Porque existem outras teorias também. Se bem que essa história da riqueza que vem do Oriente é muito interessante. Mas existem outras histórias que têm a ver com esse assunto, né? E se você quiser conhecer um pouco mais, né, além de ler essas páginas aqui, ó, 60 até a 64, e realizar sua atividade nas páginas 65 e 66, eu recomendo que você possa procurar filmes, né? Hoje eu não trago aqui hoje a recomendação de um filme sobre o assunto, mas de repente eu posso pesquisar e trazer para vocês numa aula depois uma recomendação de um filme que possa abordar esse assunto, que pode ajudar vocês a entender melhor, né, a história que a gente contou hoje, uma história muito interessante. Então é isso, gente. Eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, né? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Bom desempenho para você, um bom estudo, uma ótima aprendizagem. Tchau!